Foi essa que eu fiz? Nossa, mas não ficou tão instagramável como eu pensei, não. Eu também não tenho jeito para isso, está tudo certo. Fala para o seu irmão assim, desconecte para conectar. Nós estamos vivendo a geração mais conectada desse tempo. Se tem uma coisa que a gente não consegue ficar sem, é sem uma conexão. É interessante que o celular fica na nossa mão 24/48. Nós estamos ligados na rede social, nós estamos ligados na vida das pessoas, nós estamos ligados nas coisas. E é interessante que tudo que traz na rede, nós estamos ali. O lugar de maior acesso hoje é o Instagram, por exemplo. O Instagram e TikTok, se eu não estiver enganado. O acesso é altíssimo. As pessoas chegam a ficar o dia todo conectado com isso. E se ficar sem, fica ansioso. Porque hoje o ser humano não consegue ficar mais sem a rede social. Aquilo virou a vida dele. A conexão com a rede se tornou a vida dele. É interessante que ela fica horas e horas. E aí tem os alunos, eu suporto alguns dias. Mas tem o WhatsApp, aí tem outras coisas. Sempre ele está procurando maneiras de conectar. E é interessante que, se eu falar para você, quem está com o celular na mão? Tem um tanto. Não, agora está no meu bolso. Não está, a gente não consegue ficar sem o telefone, sem ficar ansioso. E como a ansiedade está consumindo o coração do povo. Mas essa ansiedade não é por causa das coisas. Todo excesso, ele começa a denunciar uma falta. Toda pessoa que tem um excesso de algo, está denunciando uma grande falta que tem na vida dela. E por esse excesso de conexão, o coração do povo tem ficado distante de Deus. Porque nós temos internet rápido, mas uma oração lenta. Temos milhares de seguidores, mas pouca intimidade com Deus. Sabemos tudo o que acontece no Instagram, mas não sabemos o que falar sobre Jesus. Nossa, obrigado. O ruim de ser gravado é isso, né? Até o bolso que a gente mexe sai para fora. E nós somos a geração mais conectada dos últimos tempos. Se eu perguntar de um grande artista, como por exemplo o Neymar, todo mundo sabe da vida dele. Todo mundo dá notícia do que aconteceu, o que não aconteceu. Mas se eu te perguntar qual foi a última notícia de Jesus, qual seria a sua resposta? Porque Jesus ficou no passado e o Neymar ficou no presente. Nós somos muito mais conectados com as informações de um artista do que aquele que morreu naquela cruz por nós. O problema não é o celular. O problema é o quanto ele ocupa o lugar diante das nossas vidas e diante de Deus. Ele começou a ocupar um lugar que não é dele. Ele começou a ter um excesso de controle sobre a nossa vida. Tanto é que isso é tão grave, que hoje nós temos os jogos. Tem pessoas perdendo milhões e milhões em jogos. Pessoas perdendo milhões e milhões em redes. Porque não consegue desconectar. O diabo conseguiu entender aonde prender a atenção do homem. Mas isso é porque pouco de Deus e muito das redes. Irmãos, e toda falta precisa ser suprido. O homem fica buscando isso o tempo todo. Tanto é que chega alguma fase, ele vai idolatrando uma coisa. É uma rede, é uma pessoa, são coisas. E vai tirando Deus da vida dele. E é um fato que quando vem um caos, uma tempestade, ele não consegue ficar alicerçado. Vemos isso em alguns exemplos. Por exemplo, Marta e Maria. Quando Lázaro morreu, a primeira notícia que Marta fez foi: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí Jesus falou assim: não, calma. E ela começou a ficar toda agitada com a situação. Porque todo mundo estava falando. O medo nosso é o que expõe na rede. Não é o que Deus sabe, o que Deus vê. Isso é um grande perigo da nossa vida hoje. Porque o que a rede não sabe, Deus sabe. O que a rede não vê, Deus está enxergando. Mas nós temos muito mais medo do que as pessoas enxergam, do que Deus está vendo sobre nós. E aí nós começamos a construir uma vida de aparência. Uma vida que não é para ser vivida. E hoje eu quero falar sobre isso com você. O que controla a sua atenção, controla o seu coração. Mateus capítulo 6 e versículo 21. Aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração.
Veja o quanto tempo nós passamos diante da tela. É impressionante que a gente fica tempos, horas e horas. Não conseguimos ficar sem o celular, mas nós conseguimos viver sem Deus. A gente fala assim, não, eu não consigo, eu não posso viver sem Deus. Mas o maior tempo do seu dia, você passa o maior tempo conectado com Deus ou conectado com o seu telefone? Não responde. Você passa o maior tempo em comunhão com Deus ou o maior tempo em conexão com outras pessoas? E com isso vai mudando a nossa mentalidade. Isso vai trazendo vazio no nosso coração. Por isso que Jesus falou assim, aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o seu coração. Temos um outro exemplo. Toda vida o homem buscou alguma coisa para suprir a alma dele, para suprir a mente dele, para ocupar a mente dele. E a primeira coisa que muitos fazem ao acordar é abrir o telefone e não ter a comunhão com Deus. Nós temos o pensamento em algo, em alguém, menos em Deus. Nosso dinheiro nós gastamos em várias coisas, menos fazer um investimento em Deus. Nós queremos um casamento abençoado, mas nós não pedimos para Deus. Nós vamos para o Tinder, que agora tem o Tinder, né? O Tinder. Eu falei Tinder porque eu lembrei de um caso que minha mãe estava me contando. Vai para o Tinder. A gente não consegue mais falar para Deus assim, Deus, prepara algo para mim. E esperar em Deus. Ou é Tinder, ou é Instagram, nocauteando os outros. Porque a gente precisa ser preenchido por alguma coisa. Poucos abrem a Bíblia. Se você não tem uma comunhão com Deus, se você não tem uma vida com Deus, como falar de Deus e viver do próprio Deus? Como poder orar e falar para Deus que você precisa dEle, depende dEle, se você ainda está no controle da sua própria vida? Antes de conversar com Deus, fica esperando uma notificação de alguém muito especial, menos dele. Imagina você acordar numa manhã, você pegar o seu telefone, e a primeira coisa que aparece é uma notificação, cheguei. E você abre o olho e fala, o quê? Já não tem mais ninguém aqui. Tudo acabou. Imagina você receber uma notificação no dia inesperado, e aí ele fala assim, tchau. Tudo acabou. Porque de alguma forma Deus vai tentar acessar você. Por isso aquelas virgens, né? Elas estavam ali com as suas lamparinas. E é interessante que algumas acabaram ali o azeite. E elas saem depressa para poder buscar mais azeite. Mas quando elas retornam, elas já encontram a porta fechada. Já não tinha acesso mais para poder entrar. Isso acontece com toda pessoa que não constrói uma comunhão com Deus. Toda pessoa que não constrói uma comunhão com Deus, ela não consegue ter azeite. O azeite é o óleo de Deus, a presença de Deus na tua vida, para você suportar as guerras, as tentações, as lutas do dia a dia. Você ser revestido do Espírito Santo. Se não tem azeite, não tem resistência. Se não tem a presença, não tem resistência. E se não tem resistência, qualquer tentação te derruba. E como esperar algo de Deus se eu não alimento com o próprio Deus? Isso é um confronto de Deus com a humanidade há muito tempo. Deus falava com o povo, e o povo ainda queria algo que pudesse poupar. Hoje o Baal desse tempo é a rede social, é a internet. Com nada contra. Não é a rede que está errado, é nós que não sabemos controlar as coisas. Fazemos aquilo nosso Senhor. E com isso vem a pornografia, com isso vem o adultério, com isso vem a mentira, com isso vem o engano, porque aquilo vai alimentando os teus olhos. Por isso que eu venho orando, falei, Deus, nós não podemos ser uma geração de aparência. Nós temos que ser transformados dia após dia. Eu não estou falando que você não deve acessar. Eu estou te ensinando que você precisa equilibrar as coisas. E aquilo que você não equilibra, você precisa tirar fora. Você precisa saber o que convém você fazer, o que não convém fazer. Mas que isso não atrapalhe a sua comunhão, o seu relacionamento e a sua vida com Deus. Você não pode mais saber da fofoca do que de Cristo. Você não pode mais saber do povo lá fora do que da sua comunhão com Deus. Como lutar contra o pecado se eu não tenho azeite para lutar? E aí a gente começa a construir uma vida espiritualizada, mentirosa. Eu venho na igreja, mas eu não tenho comunhão com Deus.
O que adianta a presença na ausência? Nada. O que adianta você estar na casa de Deus? Pastor, mas alguma hora eu mudo. Eu creio nisso, irmão. Eu sou desse perfil. Aconteceu isso comigo. Mas o problema não é a transformação. O problema é permitir Jesus entrar na nossa vida. Quando Jesus chegou para ela assim: Marta, Marta, calma o seu coração. Você não sabe ainda o que você vai viver nos próximos dias. Sabe por que Marta questionou Jesus? Não é porque foi só por causa da morte de Lázaro, porque ela tinha divertido Lázaro. O problema é que ela desconhecia quem era Jesus. Diante daquele que salva, daquele que ressuscita, ela fez um questionamento de morte. Irmãos, nós só questionamos a Deus daquilo que nós desconhecemos, porque quando nós sabemos quem de fato Ele é, nós só agradecemos, porque sabemos que no terceiro dia vai ressuscitar e o milagre vai acontecer. Quem crê nisso, diga amém. Então dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Quem tem a sua primeira atenção? Deus ou o celular? Perguntei para o seu irmão: quem tem a sua maior atenção? Sua primeira atenção, Deus ou o celular? Quem todo dia de manhã levanta e fala assim: vou consagrar minha vida a Deus? Eu, pastor. Porque a primeira coisa que vem é a notificação. Uma vez eu estava numa batalha muito grande. Aí eu peguei meu telefone. Acordei de manhã, peguei meu telefone. Eu peguei meu telefone já cedo. Aí eu comecei a orar. Aí o Espírito Santo falou assim: tá vendo? Quando foi ver, não era nada. O Espírito Santo falou assim: tá vendo? É desse jeito que você faz. Porque tudo tem a sua atenção, menos eu. Irmãos, é muito forte. Tudo tem a nossa atenção, menos a presença do nosso Deus. As redes sociais mostram uma vida editada. Deus conhece a vida verdadeira que nós temos. 1 Samuel 16:7. O homem vê a aparência, mas Deus conhece o seu coração. Nós vivemos tentando impressionar pessoas, publicar as coisas, enquanto nós choramos no quarto. E aí, quanto mais vazio nós ficamos, quanto mais vazio nós estamos, as dores vão alimentando a nossa alma. Aí nós ficamos aquela geração cheia de argumentos. A igreja não sei o que, a igreja não sei o que lá mais. Mas o problema não é a igreja, o problema sou eu. É eu que perdi a minha comunhão com Deus. Porque, irmãos, tudo que você enxerga vem associado com aquilo que você carrega. Se você carrega um caminhão de dores, de rejeição, a sua visão das coisas é baseada no seu sentimento. Por isso que nós precisamos alimentar todo dia da presença de Deus. Às vezes a pessoa fala para você assim: não tem nada a ver. Nossa, grosso. Mas, irmão, ela foi direto, não tem nada a ver. O que tem uma resposta? Depende de como você está. Aí muita gente fala assim: nossa, a pessoa é grossa, falou mal comigo, eu vou ficar com raiva. Aí vai guardando mágoa e ressentimento. Porque o problema não é a resposta, o problema é como eu estou. E aquilo vira um excesso de problema. Porque pessoas vazias precisam ser preenchidas de alguma coisa. Se não é da presença, é da mágoa, é da tristeza, é da rejeição, é da vida dos outros, é da fofoca, é da intriga, é da pornografia, é da adultério, é de qualquer outra coisa, menos da presença. Por isso eu quero declarar: igreja, nós precisamos ser cheios da presença de Deus. Fala para o seu irmão: seja cheio da presença de Deus. Nós possamos a família perfeita, mas com o casamento cheio de crise. Deus não se impressiona com os frutos. Ele procura a sinceridade do nosso coração. É impressionante, né? Dia dos namorados é o dia mais legal, que eu acho, né? Todo mundo fala: eu te amo. Outro dia eu te odeio. Ué, gente, como assim? Como assim? Eu não estou falando que você não possa postar, mas posta a verdade, ou não posta nada. Só que a gente aprendeu a viver de edição. A gente aprendeu a viver de edição. Eu fiz uma pegadinha uma vez, eu não sou nada, né? Eu fiz uma foto de um super-herói que eu nem conheço, né? Inventei o negócio. Irmão, meu negócio baixou de comentário. Eu falei: que isso, irmão? A minha ideia era evangelizar, né? A ideia dele era me zoar. O tanto que a gente fica impressionado com as coisas. O que mais tem que te impressionar não é uma edição. A maior impressão que você tem que ter foi a morte de Jesus na cruz. Aquilo te impressionou porque salvou a tua vida e mudou totalmente a tua história.
Isso não te impressiona? Isso tem que me impressionar. É a cruz que nos impressiona. É a cruz que tem que ser a marca da minha vida cristã. Por isso que Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Eu preciso crucificar a minha carne, as minhas vontades, a minha mentalidade do sistema, e me encher da graça de Deus. Quem não diga amém. O excesso do barulho impede você de ouvir a voz de Deus. 1 Reis 19:11. Elias não encontrou Deus. Ele viu vento, terremoto, fogo, mas a voz de Deus sumiu da vida de Elias. Olha que texto interessante. Esse dia nós já estudamos. 19:11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que preservava. Deixa eu ver aqui que a voz do pastor já não dava mais, né? E eis que passava o Senhor, como também uma grande e forte vento, que findou os montes, que quebrava que penhas diante do Senhor. E Deus disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que findou os montes. Eu estou lendo o mesmo texto. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um vento manso e delicado. Uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se. Olha para você ver que interessante. Veio o vento, a tempestade, Deus não estava lá. Mas quando veio a voz de Deus, Elias entendeu tudo. Ele pegou e saiu. E pôs-se a sair da caverna. Irmãos, se nós, diante de tanto barulho, não tiver uma comunhão com Deus, como nós vamos ouvir a voz de Deus? Deixa eu te ensinar uma coisa. Espiritualmente, às vezes você não enxerga. E é óbvio que quase ninguém enxerga. O mundo espiritual, ele é muito sensível a qualquer coisa. Dificilmente o homem consegue discernir, porque precisa de muita comunhão com Deus. Nós somos seres espirituais, corpo, alma e espírito. Então, o que o mundo espiritual está? Constante movimento. O diabo, ele fica ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Então ele sabe tudo que você fala, tudo que você deseja, tudo que você quer. Não porque ele lê tua mente, mas ele que fica ao teu derredor te observando o tempo inteiro. Se você tem pouco oração, dificilmente você vai ter muito de Deus. Então ele já começa a trabalhar assim: bom, se aqui é a sua fragilidade, eu vou alimentar isso dentro de você. E a primeira coisa que ele silencia da vida do homem é a voz de Deus. É a voz de Deus, é a voz de Deus. Irmãos, ele silenciou a voz de Deus. O homem fica com o coração orgulhoso, ele fica distante da casa de Deus, ele fica distante de tudo. A igreja sempre tem um problema, ele passa a olhar para aquilo que não deve. Imagina, pensa comigo. Se você começa a olhar para todos os defeitos que a igreja tem, imagina Deus olhar para todos os que você tem e falar assim: eu te perdoo. Nós elevamos o nível das coisas da maneira que Deus não eleva. Nós começamos a olhar para um lugar que Deus não olha. Porque se você for medir, a mesma medida que você tem sobre alguém é a mesma medida que Deus tem sobre você. Então nós não temos o direito de medir nada, só a misericórdia de Deus. Mas ainda assim o que a gente faz? Alimenta aquilo no coração. Tá vendo? A igreja tem isso. Tá vendo? O pastor faz isso. Tá vendo? O pastor não me visita. Tá vendo? O pastor não faz aquilo. Ué, querido, isso sempre aconteceu. Por que agora você sentiu? Porque o diabo começa a aflorar dentro de você aquilo que você carregou por muito tempo. E o pecado faz isso. Ele muda a maneira de você enxergar as coisas, até o próprio Deus. Por isso que o diabo quer todo dia investir para que você peque. Porque quando o pecado significa errar o alvo, o pecado significa você quebrar os princípios de Deus da tua vida. É você tirar Deus da tua vida. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. Porque quando nós caímos, Ele é misericordioso e fala assim: filho, levanta, porque eu te amo. Esse pecado não vai destruir o projeto que eu tenho para a sua vida. Deus é tão bom com a gente. Ele fala assim: levanta, e eu vou te ensinar a não fazer de novo. Por isso que Ele chama de arrependimento. Só que, se Deus te levanta e pede para você arrepender, o que você tem que fazer?
alimentar a sua vida espiritual, alimentar a sua vida com Deus, se conectar com Deus, desconectar daquilo que te alimenta, desconectar daquilo que mata a tua fé. Você precisa alimentar de Deus, quem está entendendo? E aí, nós precisamos compreender algo muito importante. Mas numa só voz suave, só existe um tanto de barulho, vídeos curtos, notificações, músicas, notícias, conversas, muita coisa acontecendo. Mas a boa notícia é, você é meu amado e eu sou teu. A boa notícia é que Jesus te ama de uma maneira incondicional. A história que Ele tem para a sua vida é muito maior do que você imagina. O que Ele quer é ter uma convivência com você todo dia. Sabe a notificação que você vai receber todo dia no teu telefone? Eu te amo e não abro mão de você. Todo dia Deus vai falar para você, eu te amo, meu filho. Mas isso não é para você abusar da graça. A graça de Deus nos alcança, queremos abusar. Não, eu caio de novo, aí eu faço de novo. Não. Fala para o seu irmão, não. Mas de novo, fala, não. Pecado, irmãos, intencional. Pastor, tem gente que tem intencionalidade de pecar? Tem. Porque a gente sabe o que é pecado, a gente sabe o nosso limite, e ainda assim a gente vai lá e faz. A gente vai lá e continua fazendo. É igual um casal de namorado. Irmãos, já sabe que se ficar muito perto, não, eu sou forte, eu jejuo, eu arabachaias. Oh, meu abençoado, esses são os melhores. Eu quero ter um casamento abençoado. Como, querido? Como? Aí a gente fala para Deus assim, abençoa, faz, acontece. Aí Deus está olhando assim, mas como? É você que escolhe a quem servir. Nós temos que começar a mudar as coisas. Fala para o seu irmão, se leve as coisas de Deus a sério. Muitas pessoas não conseguem mais perder 5 minutos para ter um relacionamento com Deus. Nunca silencie, dificilmente ouvirá a voz de Deus. Quarto, o algoritmo conhece os seus gostos, Deus conhece a sua alma. É interessante que quando você fica conectado, né, você fala alguma coisa, você procura o mesmo assunto, aparece aquilo para você constantemente. Ele começa a ver o que você gosta, aí ele começa a alimentar o seu coração, aí ele começa a alimentar a sua visão. O Instagram, ele é mestre em fazer isso. E aí, você vai alimentando o seu coração daquilo. Irmãos, Deus conhece a tua alma. Deus não vai dar o que é bom, Deus vai te dar o que é necessário. O que é bom, o diabo te dá para poder te matar. O que é necessário é o que vai te transformar e levar você a viver a promessa de Deus. Por isso que Deus te dá o que é necessário. Deus te dá o casamento que você necessita. Quem a igreja diga amém. É a pessoa que você necessita. Porém, às vezes entrega aquilo que você gosta. E a pergunta é, o que eu devo assistir? O que Deus quer falar comigo hoje? O que Deus quer falar comigo hoje? Será que você parou para abrir a Bíblia e falar assim, o que Deus quer falar comigo hoje? Qual que é a direção de Deus para a minha vida, para o meu casamento, para a minha vida profissional, para as minhas finanças? O que Deus quer falar comigo hoje? Só que é tanto barulho, eu não consigo ouvir de Deus. Aí eu fico com o meu coração fechado. E aí pior do que ter um coração fechado, é tomar as decisões fora da direção de Deus. O homem faz planos, mas a última palavra é de... Aí todo mundo fala assim, eu estou orando para fazer a tua vontade, não a vontade dele. A gente ora muito para Deus fazer a nossa vontade, não a vontade dele. Porque, irmãos, a gente sabe quando você está na direção certa e quando você está fora da direção. A gente sabe quando nós estamos caminhando na direção certa. Só que aí a gente vai querendo um argumento, não, Deus entende. Não, Ele tanto entende que Ele respeita a sua decisão. Mas não queira que Ele age naquilo que você decidiu. Fala, Deus entende. Mas, porém, Ele respeita a sua decisão. Deus conhecia o coração de Judas, sim ou não? Por que Ele permitiu ele se suicidar então? Se Ele amava Judas. Porque a decisão foi de Judas, não foi de Jesus. É a mesma coisa na nossa jornada. Deus respeita as nossas decisões. Deus respeita aonde você quer chegar. Por isso nós estamos vivendo uma vida de muito esforço e pouco relacionamento. Marta estava ocupada, fazendo muitas coisas, mas Maria estava conectada. Depois você lê Lucas 10. As duas estavam no mesmo ambiente, elas estavam no mesmo lugar. Mas a diferença era, eu estou conectado com as coisas, estou conectado com Jesus. Maria queria ficar aos pés de Jesus, escolher a boa parte.
Hoje muitos estão dentro da igreja, mas estão distraídos. Participam dos cultos, talvez, mas não conseguem ter uma comunhão com Deus. Nós passamos a olhar muito para os outros e pouco para Jesus. A gente passou a olhar muito daquilo que os outros fazem, o que as redes fazem, e esquecemos de olhar para Jesus. Só que eu quero te lembrar uma coisa: a salvação é individual, ela não é coletiva. Deus, ele vem buscar a igreja, mas é o indivíduo. Se toda a vida nós ficarmos olhando para os outros, nós vamos ficar. Porque tem exemplo de tudo quanto é jeito na internet. Mas o seu exemplo não está na internet, o seu exemplo está na cruz. O seu exemplo está na cruz. É aqui que está o nosso exemplo. Por isso que se você não conectar, como que você vai saber o que fazer? Se você não conectar, como que você vai achar? Ontem Emily ministrou uma palavra lindamente, né? Sobre a liberdade condicional. E é interessante como Jesus nos libertou, mas a gente não consegue valorizar a liberdade de Deus nas nossas vidas. Nós queremos ficar presos, amarrados. Irmãos, você não nasceu para ficar amarrado no pecado. Fala amém. Fala assim: eu não nasci para ficar amarrado no pecado. Levanta as mãos e fala: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Vai correr. Fala para o seu irmão assim: vai voar, meu irmão. Vai ganhar um melhor salário, vai ter um bom casamento, vai ter um filho abençoado, vai viajar para lugares maravilhosos. Agora você fica gastando tempo na pornografia, sofrendo. Fica gastando tempo no Tinder, sofrendo. Fica gastando tempo. Irmãos, presta atenção. O que você escolhe hoje te mata amanhã. Ou te vive. Aí você fala assim: tá vendo, pastor, estou lutando pro meu casamento. Mas o que você escolheu lá no início? Você sabia. A origem revela o caminho. Presta muita atenção. Como as coisas começam, vai definir muito como vai ser no final. A pessoa muda. É legal essa frase. Eu escutei isso há 20, eu sou líder há 25 anos. E eu posso falar para você: eu vejo as coisas tudo igual. Ninguém ainda me superou nas mudanças dessas escolhas da vida. Ninguém. Os meninos que me acompanham há muitos anos já sabem o que eu penso. Mas não é pelo meu pensamento, é porque eu vivo isso há muito tempo. E não é diferente. O marido me ligou e falou: pastor, eu quero largar da minha esposa. Eu falei: por quê? Porque ela é isso. Mas quando você casou com ela, você sabia. Ela não é diferente do que ela era quando você namorava ela. O que mudou? O olhar seu para ela. O erro nosso é justamente achar que as coisas vão mudar depois, só vai piorar. A paixão passa, irmão. O amor não está na paixão, está depois da paixão. Porque quando passa a paixão, começam a vir as indiferenças, começam a vir os erros. Por isso que você ama muito o pastor de internet, porque tem uma paixão, você não conhece ele. Quando você passa a conhecer ele de verdade, você vai ver assim: poxa vida, eu valorizo o meu mesmo. O meu me dá um abraço, o meu quando eu ligo vai, o meu se importa comigo. É depois da paixão que vem o amor, não é na paixão. Quem é casado sabe, depois da paixão. Passa aí os 10 anos você convivendo junto, você andando junto, o coração endurece, e aí briga, e tem que ir lá no outro dia e falar assim: perdoe, eu te amo assim mesmo. É depois da paixão. Então, se você não começar a desconectar, você não vai desconstruir. E se você não desconstruir, você não vai viver o que Deus tem para você. Quem entende, diga amém. Existem pessoas que carregam o celular, mas não carregam a Bíblia. Tem pessoas que carregam o celular e a alma descarregada. Ela vive carregando o telefone, ali. Você não esquece o telefone. Quem esquece o telefone, esquece da vida. Porque a nossa vida hoje está no celular. Mas a sua vida nunca esteve no celular. A sua vida sempre esteve na palavra de Deus. Mas por que eu fico tão conectado com o celular e não me conecto tanto com a palavra de Deus? Qual que é a direção que o celular me dá? Não, pastor, eu tenho o celular na Bíblia. Dificilmente que o celular está na Bíblia a pessoa lê. Para quem você dá a sua atenção? Você entra em pânico quando a bateria chega a 5%. Mas há quanto tempo a sua vida espiritual está a 1% e você não se preocupa?
Há quanto tempo a sua vida está a 1%? A bateria ela não carrega mais, ela não funciona. Um cristão desconectado perde a força espiritual. Tem muito cristão que vive, eu sou firme, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, mas não consegue ouvir o profeta. Hoje o discípulo perguntou para mim assim, o que eu faço de errado? Eu falei, não me ouvi. Aí ele abriu o olho para mim, eu falei, eu estou falando a mesma coisa. O que ele fez certo? Me ouviu. Só isso. Quem ouve a Deus anda no caminho certo. Quem não ouve a Deus se perde no caminho. Por isso tem muito cristão se perdido no caminho. Está orando por aquilo que é seu de direito. Está pedindo para que Deus faça aquilo que Deus já fez. Está querendo entrar no lugar que Deus já abriu o caminho para estar. Você só não enxerga porque você está desconectado. Porque toda pessoa que está conectado, ele tem a certeza absoluta. Abraão tem uma história interessante que Paulo fala, que Abraão estava certíssimo. Por mais que Abraão riu quando Deus falou que ele iria engravidar, mas Abraão estava certíssimo que o milagre dele iria chegar. Sabe por que tem muita pessoa frustrada por aquilo que ainda não recebeu? Porque está desconectado de quem já fez. A sua desconexão não consegue enxergar o milagre que Deus já fez na tua vida. Por isso você fica cega procurando. E Deus está falando para você assim, notificação, plim, já está feito. Porque a palavra de Deus diz o quê? Aquele que me busca, me encontra. Aquele que ora, eu responderei. Se Deus responde a tua oração, por que você ainda não está vivendo o que Deus tem para a sua vida? Por que você não está vivendo o que Deus tem para a sua vida? E eu quero te fazer umas perguntas, que eu quero que fique no seu coração. Se Deus analisasse o histórico do seu coração, o que Ele encontraria dentro de você? Se Deus fosse analisar o histórico do seu coração, o que Ele encontraria dentro de você? João capítulo 15. E eu vou fechar por aqui. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que ele dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa. Mas essa frase eu vou mudar. Sem a internet, nós não podemos fazer nada. Hoje, se a internet cai, é um pane no mundo inteiro. Porque nos ensinou a ser refém disso. Jesus não falou se a internet acabar, é o fim. Ele falou, sem mim, nada podeis fazer. Será que você está fazendo com ou sem Jesus? Será que a sua vida tem sido regada com ou sem Jesus? Aí vai entrando um sistema, né? Legalismo, liberalismo, né? Porque agora a gente tem argumento para tudo. Porque se não me convém, é legalismo. Se me convém, é liberalismo. A gente começa a criar uma cultura onde não existe. E com isso nós vamos ficando cristãos totalmente frios, totalmente distantes. Querido, Jesus não tem que te convencer de nada. Ele já provou na cruz. A decisão agora é nossa. Se você não desconectar, você não vai entender o que Deus tem para a tua vida. É a presença de Deus, é o que você precisa. Eu fecho essa palavra dizendo algo para você. O que está alimentando a sua vida? Se o que você precisa desconectar nessa noite, desconecta, abre mão. A gente não tem medo de sofrer por perder alguém, mas a gente tem muito medo. A gente não tem medo de sofrer. A gente tem medo de sofrer por perder alguém, mas a gente não tem medo de sofrer por perder Jesus, porque na verdade nós já perdeu.
Davi fez uma oração que ele falou assim: uma coisa eu peço ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa desfrutar da tua gloriosa presença. E ele falou uma coisa: tira de mim tudo, mas não retires o teu Espírito Santo. Irmãos, tudo que você precisa é do Espírito Santo. Hoje você precisa só encher a sua vida, encher a sua vida de um novo azeite. Se a sua vida espiritual está com 1% de bateria, chegou a hora de você carregar. Chegou a hora de você falar: Deus, não tem outro lugar para onde ir, só a tua presença. A tua vida muda quando Jesus entra na casa e muda a história. Agora eu vou fechar mesmo. Zaqueu, quando ele ouviu falar de Jesus, é interessante que ele correu, subiu numa árvore para poder ver Jesus. E sabe o que chama atenção? Que ele ficava ali com a expectativa de ver o que eles estavam falando sobre Jesus. Que ele salva, que ele cura, que ele restaura, que ele liberta, que ele transforma. Ele falava de Jesus com muito amor, porque todo mundo estava falando de Jesus. Eu quero encontrar esse Jesus. E aí, quando Jesus olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Irmãos, todo mundo julgava Zaqueu pelo erro. Jesus chamou ele pelo nome, porque o que é definido para Deus não é o que você erra ou eu erro. Ele conhece nós pelo nome. Não é o nosso erro que define quem nós somos, é a decisão de permanecer ou de sair desse lugar. Por isso que o diabo lembra todos os dias o que você fez, mas Jesus fala assim: o meu sangue justifica a tua vida. E aí sabe o que é o interessante? Zaqueu desce depressa, vai ter um encontro com Jesus. E aí aquele encontro mudou a história de Zaqueu. Tanto é que o desafio de Jesus agora é: já que você mudou mesmo, então agora tudo que você roubou você vai devolver para os pobres, porque não é seu. Ele vai lá e devolve tudo e vai seguir Jesus. Eu desafio você: o que você está disposto a entregar hoje para seguir Jesus? O que você está disposto a desconectar hoje para seguir Jesus de verdade? Pastor, eu preciso abrir mão do sistema que eu vivo. Eu preciso dar mão do pecado de estimação. O que você vai abrir mão? Essa vai ser sua oração. Queria convidar você a ficar de pé. Fala: Deus, não dá para ficar 1% de bateria.